Em encontro com empresários, o presidente Jair Bolsonaro apontou que, na situação atual, o momento é de união de todos nós, incluindo o setor produtivo. O presidente afirmou que podemos ter alguns meses bastante difíceis pela frente e há vários meses o governo se prepara para essa situação. O presidente apontou a necessidade de ouvir o setor privado para planejar ações conjuntas. Bolsonaro afirmou: obviamente, temos que ter responsabilidade e fazer isso tudo em cima de um planejamento. A economia não pode parar. Afinal, não basta termos meios se não tivermos como levá-los ao local onde serão usados. Bolsonaro lembrou que os empresários não podem parar e que as decisões que estão sendo tomadas isoladamente por alguns políticos são contraproducentes, além de levar em pânico a população. O representante do Ministério da Economia apresentou as medidas que vêm sendo tomadas para atenuar o impacto da crise e as que estão sendo planejadas, com o senso de urgência e responsabilidade que a situação exige. Assista. Boa tarde a todos, senhores empresários. Aqui, estamos vendo. Muito obrigado pela presença, tendo em vista, obviamente, a situação em que o nosso Brasil se encontra. O momento é de união de todos nós, classe política, governadores, prefeitos, demais autoridades, em especial o setor produtivo, que agora se faz presente nessa videoconferência. Como diz o nosso ministro da Saúde, podemos ter alguns meses bastante difíceis pela frente e há mais de um mês o nosso governo se prepara para essa situação. E agora, muita coisa continua, obviamente, sendo colocada em prática e nos socorremos de ouvi-los para que algo que porventura não esteja feito de acordo com o pensamento de cada um de vocês, nós podemos redirecionar uma coisa ou outra e buscarmos aqui, então, mitigar os problemas que esse vírus pode ocasionar nos brasileiros. Nós temos que correr com muita coisa, mas obviamente temos que ter responsabilidade e fazer isso tudo em cima de um planejamento. A economia não pode parar. Afinal de contas, não basta termos meios se não tivermos como levá-los ao local onde será usado, bem como os profissionais têm também que se fazer presente nesses locais. Os empresários não podem parar, porque precisamos produzir muita coisa e não é apenas um centro de produção. Um simples remédio envolve vários outros setores para que ele seja feito, embalado, condicionado e transportado. A nossa economia também não pode parar no tocante à produção de alimentos e esta área é muito grande. Não procede algumas decisões isoladamente sendo tomadas pelo Brasil, por outras autoridades, em fechar aeroportos, em fechar estradas, quer sejam federais ou estaduais, porque agindo dessa maneira, nós, além de levarmos pânico a uma situação que requer de todos nós cabeça no lugar e muita frieza para lidar com este problema. Algumas medidas foram tomadas pelo governo. Nas últimas semanas, 35 propostas do setor produtivo chegaram à nossa mesa, onde uma parte considerável foram implementadas e outras estão em fase final, tendo em vista a urgência que o momento assim o requer. Título de curiosidade, o apoio da classe política, o legislativo aqui, através do nosso ministro da Secretaria de Governo, o general Ramos, em contato com os presidentes da Câmara e do Senado, bem como a maioria dos líderes partidários e também as nossas lideranças maiores dentro do Parlamento, que são dos senadores Bezerra, Eduardo Gomes e do major Vitor Hugo. Em comum acordo, os parlamentares abriram mão de 8 bilhões de emendas individuais e de bancada. Recurso esse que vai diretamente para o Ministério da Saúde
para que, dessa forma, medidas sejam tomadas no combate ao vírus. Então, nesse momento, senhores empresários, eu vou passar a palavra aqui ao Carlos Costa, o nosso representante aí da economia, para falar por alguns minutos do que a economia está fazendo e as medidas tomadas até o momento. Senhor presidente, demais autoridades, senhores empresários, desde o Carnaval, o Ministério da Economia vem monitorando os impactos dessa pandemia em todo o país. Na época, os impactos econômicos previstos eram mínimos e restritos a alguns setores importadores de peças da China. Nas últimas semanas, a situação se deteriorou em todo o mundo e começamos a adotar medidas para atenuar o impacto da crise. Várias foram tomadas e outras virão com o senso de urgência e responsabilidade que nossa nação precisa. Por um lado, preservar a saúde dos nossos cidadãos e, por outro, garantir que a produção do que chamamos de consumo responsável continue. Temos exemplos de milhões de brasileiros que fazem entregas, caixas de supermercado, atendentes do INSS, funcionários de banco, vendedores de farmácias e tantos outros corajosos que trabalham para manter o nosso país vivo. Sempre compartilharemos as informações do que nós estamos fazendo. O medo é natural e a informação é a maior arma contra o desespero. Nós não estamos em uma corrida de 100 metros, nós estamos em uma maratona. Serão várias semanas e precisamos estar unidos, trabalhando no que é necessário, com todas as medidas de prevenção e responsabilidade para vencermos mais esse desafio. Afinal, a crise é temporária, mas o Brasil é permanente. Nós dialogamos com mais de 200 entidades do setor produtivo sobre pleitos e sugestões para atenuar a crise, de 100% da indústria, do comércio e de serviços. Classificamos cada pedido em 5 dimensões e já começamos a implementar as ações com maior efetividade. Nós resumimos todos os pleitos em 35 ações. Dessas 35, nós já implementamos ou estamos em fase adiantada de implementação de 22 e estamos analisando mais 7. Essas 5 dimensões foram fôlego ao fluxo de caixa, manutenção da oferta de bens e serviços, desburocratização urgente, flexibilização trabalhista emergencial e preservação do consumo responsável. Na dimensão de fôlego ao fluxo de caixa, tão importante para que as empresas continuem operando, principalmente pequenas e médias, que têm muita dificuldade em obter caixa, nós fizemos já o diferimento de impostos federais, já implementamos um novo refis, já suspendemos inscrições em dívida ativa, protestos e execução fiscal. Estamos em fase de implementação da redução das contribuições do Sistema S, novas linhas de crédito em condições especiais, oferta de garantias de vários fundos que nós estamos montando e que chegarão em breve na ponta, redução dos depósitos compulsórios dos bancos, e estamos analisando redução do IOF sobre financiamentos, Sistema Nacional de Garantias, rede cambial e ampliação do acesso ao crédito do BNDES por meio das fintechs. Na manutenção da oferta de bens e serviços, nós isentamos de imposto de importação para medicamentos e produtos relacionados ao Covid-19. Estamos em fase adiantada de implementação da continuidade dos serviços aéreos com medidas fortes, fast track de registro da Anvisa, várias medidas do Inmetro e elaboração de medidas setoriais para os setores mais avançados que nós divulgaremos até segunda-feira, tais como bares e restaurantes, turismo e vários outros. Também estamos já desenhando o desembaraço marítimo acelerado para que, quando as mercadorias em falta cheguem no Brasil, elas já imediatamente saiam do porto sem necessidade de maiores inspeções. Na dimensão de desburocratizações,
Nós já estamos em fase de implementação, de antecipação de recebíveis dos contratos que as empresas têm com a administração pública para gerar caixa, ampliação do prazo para exames ocupacionais obrigatórios, suspensão de registros e da atualização de dados das obrigações acessórias e obrigatórias. Estamos avaliando a prorrogação do prazo para praticamente todas as obrigações acessórias das empresas. Na frente trabalhista, estamos já em fase de implementação, redução negociada da jornada de trabalho, programação de férias sem necessidade de aviso prévio, um dos pleitos mais importantes do setor produtivo, ampliação do banco de horas, redução de exigências para teletrabalho, alteração de horários de trabalho, tornando mais flexível a entrada e saída, abatimento das férias dos dias não trabalhados por falta de demanda, permitir afastamentos sem vencimentos e evidenciar na lei que o Covid-19 não é doença de trabalho. Na preservação do consumo responsável, já está implementada a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. É importante a gente manter a renda das pessoas para que elas consigam comprar aquilo que nós chamamos de consumo responsável. Estamos também já implementado a pausa de até 2 prestações de qualquer financiamento habitacional, capital de giro, consignado, crédito pessoal e micro e pequenas empresas. Fase avançada de implementação, antecipação do abono salarial para junho, reforço do Bolsa Família, auxílio emergencial de R$ 200 por 3 meses para informais, desempregados e MEI e transferência de valores não sacados do PIS/PASEP para viabilizar a liberação de FGTS. Além disso, estamos monitorando em tempo real os vários setores. Gostaria de agradecer a vários dos senhores, as associações aos que os senhores pertencem, pela colaboração nesse momento, e faremos, a partir de agora, coletivas semanais na sexta-feira, com todas as ações que estão sendo analisadas e realizadas pelo Ministério da Economia que tenham impacto nas empresas. Nós, assim, começamos nos próximos dias a sermos ainda mais cuidadosos com os setores que são muito afetados. O momento é de união, como o presidente falou, muitas vezes setores que parecem não ser essenciais, em um momento em que nós temos uma crise que dura mais de um mês, podem ser fundamentais. Os setores de plástico, automobilístico, químico, transporte público e outros importantes estão na cadeia de fornecimento de alimentos, de água, de esgotos, de eletricidade, de medicamentos e de outras necessidades básicas. As pessoas precisam chegar no seu espaço de trabalho com segurança, com saúde, e nós estamos certos, como o nosso presidente falou, que nossos governantes estaduais e municipais serão responsáveis, assim como os senhores representantes das nossas empresas, nossos trabalhadores e servidores públicos, para manter o necessário com todas as medidas de prevenção. Nós vamos sair dessa com cicatrizes profundas, mas o Brasil e a nossa economia e as nossas empresas sairão mais fortes e solidárias. Muito obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.